Eu olhava o anel em meu dedo anelar, o ouro empoeirado, a pedra opaca. Não era o desgaste do tempo que o desfigurava, mas sim o véu da memória que o envolvia, uma névoa acinzentada de anos que pareciam ter se arrastado sem a menor decência. Minhas mãos tremiam levemente, não de frio, mas da vibração de um passado que se recusava a permanecer enterrado, um eco distante que se manifestava em cada batida do meu coração cansado. O tilintar monótono das louças na pia da cozinha ao lado era o único som que me ancorava à realidade presente. Uma melodia trivial que contrastava brutalmente com a fúria silenciosa que me consumia. Eu podia sentir o peso daquilo tudo, o grito sufocado que habitava em mim, ansioso para ser libertado. Meus olhos, antes focados no brilho fantasma do anel, desviaram-se para o espelho à minha frente, um reflexo distorcido de uma mulher que já não reconhecia. Olheiras profundas, rugas que pareciam sulcos de rios secos e um brilho opaco que antes resplandecia com a audácia da juventude. Era mais do que apenas a idade. Era a marca de batalhas travadas, de lágrimas secas, de sorrisos forçados. A toalha de renda na pequena mesa de centro estava amassada, as pontas desfiadas, assim como as minhas esperanças de um dia. Era um símbolo perfeito da minha existência atual, desbotada, gasta, mas ainda ali teimosamente resistindo. Um flash me atingiu, uma imagem tão vívida que me fez prender a respiração. Uma sala de estar iluminada pelo sol da manhã, o cheiro de café fresco invadindo o ar e risadas. Ah, as risadas! Eram as de Pedro, meu Pedro, com os olhos brilhantes de uma alegria contagiante. Ele estava no chão, brincando com um caminhão de madeira enquanto eu, com a barriga avantajada, o observava do sofá, o coração transbordando de um amor que parecia caber no universo. Mamãe está grande, P, ele dizia, os dedinhos gordinhos apontando para minha barriga. Eu ria, o som leve e despreocupado, algo que parecia ter abandonado minha voz há anos. Sim, meu amor, o bebê está crescendo e mamãe também, eu respondia, meus olhos marejados de uma felicidade tão pura que me doía só de lembrar do que eu tinha sido. Aquele momento, aquela imagem, acenderam uma fagulha de desespero dentro de mim. O que havia acontecido com aquela mulher? O que havia acontecido com aquele lar, com aquela felicidade que parecia tão inabalável? Eu me levantei, meus joelhos estalando um protesto mudo, e fui até a janela. A rua lá fora estava silenciosa, as árvores balançavam ritmicamente com o vento gelado do outono. As folhas secas dançavam em espirais no ar, um balé melancólico que espelhava a minha própria alma. A solidão era um manto pesado que me envolvia, um companheiro constante que me sussurrava verdades que eu preferia ignorar. Eu me lembrava do dia em que a vida começou a desmoronar, o dia em que o chão se abriu sob meus pés e eu caí num abismo sem fim. Era um sábado ensolarado, o tipo de dia perfeito para um piquenique em família, mas que se transformou no prelúdio de um pesadelo. Eu estava na cozinha, preparando sanduíches de queijo com a alegria de uma criança, as músicas que Pedro adorava ecoando pela casa. As mãos delicadas da minha filha, Ana, mal chegavam ao balcão, mas ela insistia em ajudar, adicionando um toque de farinha extra a tudo o que eu tocava. Eu sorria, a cena perfeita de uma família perfeita. Antônio, meu marido, havia saído para uma reunião de trabalho, ele disse, mas o sorriso em seus lábios parecia um pouco forçado e seus olhos um pouco evasivos. Naquele momento, eu não dei importância. Confiava nele cegamente, confiava no nosso amor, na nossa família. Eu era ingênua, claro. Desejo ter sido cega. Volto antes do almoço, meu amor. Não se preocupem comigo, ele havia dito, beijando minha testa e afagando a barriga que abrigava nosso segundo filho, o pequeno João, ainda em formação dentro de mim. Aquele beijo, a última gentileza de um homem que eu amava, agora parecia um beijo de Judas, um toque de traição disfarçado. As horas se arrastaram e a ansiedade começou a se instalar.
O cheiro dos sanduíches já não me parecia tão apetitoso e a música de Pedro havia se transformado em um ruído irritante. Eu ligava para o celular de Antônio a cada 10 minutos e a cada vez a voz robótica da operadora dizia a mesma coisa. O telefone para o qual você ligou está desligado ou fora da área de serviço. Eu tentava manter a calma por Pedro, por Ana e pelo bebê que ainda estava por vir. Papai deve estar com o telefone sem bateria, meus amores. Ele já deve estar chegando, eu repetia, as palavras soando ocas até mesmo para mim. Mas o sol começou a se deitar e a realidade brutal começou a se manifestar em cada sombra que surgia na sala. A campainha tocou e meu coração deu um salto de esperança, uma esperança tola e enganosa. Eu pensei que era Antônio, que ele finalmente estava em casa, que tudo estava bem, mas ao abrir a porta, vi 2 policiais, seus rostos contorcidos em uma expressão que eu aprendi a temer mais do que a própria morte, a expressão de quem traz uma notícia irremediável. Pedro e Ana estavam atrás de mim, suas pequenas faces curiosas, os olhos inocentes sem entender o peso daquelas figuras fardadas na nossa entrada. Eu os afastei, delicadamente, uma proteção instintiva que me fez fechar a porta apenas o suficiente para que eles não ouvissem as palavras que iriam me destruir. Dona Sandra? Perguntou um dos policiais, a voz compassiva, mas o olhar fixo no chão, incapaz de encarar minha dor iminente. Eu assenti, a garganta seca, o mundo rodando em câmera lenta. Ele tirou um chapéu velho da cabeça que usava para esconder uma calvície. Ajeitou as mãos para baixo numa posição de prece, a postura de quem está prestes a proferir uma sentença. E então as palavras se espalharam no ar, perfurando meu peito como milhares de facas. Seu Antônio, ele sofreu um acidente, não resistiu, foi fatal. A vida, como eu a conhecia, havia chegado ao fim. Era como se o universo tivesse engolido o ar dos meus pulmões e eu caí no chão, um corpo inerte, o grito preso na garganta. Pedro e Ana me cercaram, seus olhinhos arregalados, sem entender por que a mamãe estava no chão, chorando como nunca viram antes. Eu segurei Pedro em meus braços e ele me apertou forte, como se pudesse me segurar, me proteger da dor que me rasgava. Sua inocência era um contraste tão doloroso com a minha realidade. Mamãe, você está doente? Ele perguntou, sua voz infantil ecoando em meus ouvidos. Eu não conseguia responder, apenas os abraçar com toda a força que me restava, como se pudesse protegê-los da tempestade que se anunciava. A minha vida desabava e eu estava no meio dos escombros, tentando proteger meus filhos da poeira da ruína. Naquele dia, a luz se apagou e o mundo se tornou um lugar escuro e desolador. Eu mal sabia que o acidente era apenas a ponta do iceberg, o início de uma descida ainda mais profunda em um pesadelo que eu nunca imaginei ser possível. Os dias que se seguiram à morte de Antônio foram uma borracha na minha memória, um borrão de dor e desorientação. Eu vivia em um estado letárgico, as horas e os dias se misturando em uma nuvem opaca. Os poucos pensamentos que conseguiam cruzar o véu da minha tristeza eram apenas sobre a minha vida financeira. Como eu iria sustentar meus filhos agora? Antônio era o provedor da casa e eu, uma costureira que trabalhava por conta própria, mal conseguia arrecadar o suficiente para as despesas básicas da casa. A notícia de sua morte havia trazido consigo a notícia de dívidas que eu sequer desconfiava da existência. Penhoramos a nossa casa e o desespero começou a se solidificar em meu coração. Era um nó amargo na garganta, uma constante sensação de sufocamento. A família de Antônio, que nunca havia se mostrado muito presente em nossas vidas, de repente surgiu, oferecendo apoio, que mais parecia uma investigação disfarçada. Você sabia das dívidas do meu filho, Sandra? Perguntava da mãe de Antônio, Dona Clotilde, com um tom de voz que não me dava a impressão de que ela estava lá para me ajudar. Eu balançava a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, incapaz de proferir uma única palavra. Eu realmente não sabia. Ele havia se fechado, guardando seus segredos, e eu, na minha ingenuidade,
Havia confiado cegamente. Minha dor, para Dona Clotilde, parecia um jogo de cena, e ela me observava com uma desconfiança tangível. A casa, antes um lar acolhedor, tornou-se um covil de tristeza. Eu mal tinha forças para sair da cama, e o barulho dos brinquedos de Pedro e Ana, antes uma alegria, agora me parecia um eco distante de uma felicidade que eu não podia mais sentir. A minha gravidez avançava e, com ela, a exaustão física e mental. Eu estava grávida de 5 meses e o peso de João, já considerável, parecia se juntar ao peso do mundo sobre os meus ombros. Minha barriga crescia e eu sentia a fragilidade da minha vida. Um fio fino prestes a se romper a qualquer momento. Pedro, com seus 5 anos, era o mais afetado. Ele perguntava pelo pai todos os dias. Papai está no céu, meu amor, eu dizia, a voz embargada pela dor, e seus olhinhos se enchiam de tristeza. Ele começava a chorar, um choro silencioso, e eu o abraçava, apertando-o à minha barriga como se pudesse confortá-lo na minha própria desolação. Pedro estava perdendo a alegria infantil que o caracterizava, e a culpa me consumia. Eu não conseguia ser a mãe que eles mereciam, a esposa que Antônio merecia. Eu estava afundada no luto e meus filhos estavam pagando o preço. Minha mãe, Dona Lúcia, uma mulher forte e de fé inabalável, foi meu único pilar. Ela veio e me ajudou de todas as formas que pôde. Uma presença silenciosa, mas constante. Ela cuidava das crianças, preparava as refeições e me abraçava quando as lágrimas teimosas insistiam em cair. Você precisa ser forte, minha filha, ela dizia, os olhos cheios de uma compaixão que me doía. Você tem Pedro e Ana e o bebezinho que está a caminho. Eles precisam de você. Eu tentava, juro que tentava, mas a cada manhã, ao acordar e sentir o vazio ao meu lado na cama, a dor me atingia como uma onda avassaladora. O quarto, antes preenchido com a presença de Antônio, agora era um túmulo de memórias. Suas roupas ainda estavam no armário, seu cheiro ainda empregava os lençóis. Eu não conseguia arrumá-las, não conseguia jogá-las fora. Era como se, ao tirá-las de lá, eu estivesse apagando sua existência. Os vizinhos, antes solícitos e curiosos, começaram a se afastar. Murmúrios se espalhavam pela vizinhança, fofocas sobre a vida oculta de Antônio, sobre dívidas e mistérios que eu sequer desconfiava. A casa, que antes era um lar, agora parecia um barco afundando, e eu estava sozinha no convés tentando tapar os buracos enquanto a água invadia por todos os lados. A luz que antes me iluminava estava se apagando, e eu temia que, em breve, a escuridão me engolisse por inteiro. A cada dia que passava, o desespero se aprofundava e a notícia de que teríamos que deixar a casa era como uma marreta golpeando a minha cabeça. A casa, nosso lar, que era um refúgio, um templo de memórias, agora se tornaria apenas mais uma lembrança dolorosa. Eu me sentia como um navio à deriva, sem um porto para atracar, sem um rumo a seguir. Dona Lúcia, minha mãe, com o coração partido, me fez a única oferta que podia. Venha morar comigo, minha filha. Não é muito, mas você não ficará na rua. Eu não tinha outra opção, mas a ideia de ficar apertada com minha mãe, meus 2 filhos e meu novo bebê na antiga casa dela, que era bem pequena, era assustadora. A mudança foi um tormento. Cada objeto embalado, cada móvel transportado, era um pedaço da minha vida que se desprendia. Um adeus silencioso a um passado que nunca mais voltaria. Pedro e Ana, confusos, perguntavam repetidamente: "Por que estamos indo embora, mamãe?" "Não gosto de ir embora." Eu os abraçava, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, e lhes dizia a única verdade que eu conseguia formular: "Estamos começando uma nova aventura, meus amores. Viveremos com a vovó." Eu tentei fazer soar como algo divertido, para não assustá-los, mas as palavras saíam com um gosto de despedida amarga. A casa da minha mãe era humilde, com apenas 2 quartos. Pedro e Ana teriam que dormir na sala,
e eu na cama de solteiro do quarto da minha mãe, que por sua vez me cedeu a sua cama para eu ficar mais confortável. A gravidez avançava e cada movimento se tornava um esforço hercúleo. A falta de espaço e a proximidade constante só aumentavam a tensão que me consumia. Eu me sentia um peso, um fardo para minha mãe, que já tinha sua própria vida e suas próprias dificuldades. A vergonha me queimava o rosto. Mesmo assim, minha mãe era um anjo. Ela nunca reclamava, nunca me fazia sentir um peso. Ela sempre me dizia: "Você é minha filha, Sandra, e eu sempre estarei aqui para você." Seus braços eram um refúgio, suas palavras um bálsamo, mas a minha mãe não conseguia apagar a dor em meu coração, nem a angústia em minha alma. À noite, quando todos dormiam, a dor se manifestava em sua forma mais cruel. Eu chorava em silêncio no pequeno banheiro da minha mãe, as lágrimas escorrendo por meu rosto, o soluço preso na garganta para não acordar ninguém. A gravidez avançava e eu sentia dor, tristeza e um constante desamparo. Eu me sentia sozinha, mais do que nunca, apesar de ter minha mãe ali, bem ao meu lado. O dia em que João nasceu foi um misto de alívio e ansiedade. Ele era lindo, pequeno e indefeso, seus olhinhos se abrindo para um mundo que eu temia não poder oferecer a ele. Mas a sua chegada também significava mais uma boca para alimentar, mais despesas em um orçamento já apertado. A minha licença maternidade era um luxo que eu não podia me dar, e em menos de 2 semanas eu já estava de volta aos meus tecidos e agulhas, costurando roupas infantis para tentar pagar as contas. Era exaustivo, o corpo dolorido, o sono escasso, mas eu tinha que fazê-lo. Eu era a mãe deles e eu era a única que podia protegê-los. Pedro e Ana haviam mudado também. Pedro, antes tão alegre, havia se tornado um menino quieto, com os olhos sempre tristes. Ana, por sua vez, passou a ter crises de birra que eu não sabia como controlar. Eu estava tão exausta que a paciência, antes abundante, era agora um recurso escasso. Eu me pegava gritando com eles e depois me arrependia amargamente, a culpa me corroendo. Eu os abraçava e pedia perdão, e eles me abraçavam de volta, seus bracinhos pequenos, mas seus corações enormes. Eles entendiam, mesmo sem palavras, que a mamãe estava sofrendo, que a mamãe estava tentando ser forte. A minha vida se resumia a trabalho e à espera de um milagre. Eu orava todas as noites antes de dormir e implorava por uma saída, por uma luz no fim do túnel. As dívidas se acumulavam, o aluguel atrasava e a comida na mesa era cada vez mais escassa. Eu me alimentava mal, às vezes passava o dia sem comer para que meus filhos tivessem o suficiente. Eu estava magra, pálida, minha saúde visivelmente minguando, mas minha força de vontade, mesmo que em ruínas, me impulsionava a seguir adiante. Eu tinha que lutar por meus filhos, eu tinha que lutar por nós. Foi nesse período de desespero que a ligação da assistência social chegou. Uma voz compassiva do outro lado da linha me informou que, devido à nossa situação, Pedro e Ana seriam encaminhados para um abrigo. Eu não conseguia respirar. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Minhas pernas fraquejaram e eu caí no chão, o telefone deslizando de minhas mãos trêmulas. Eu chorava. Não um choro silencioso, mas um grito profundo, primal, que ecoava na pequena casa da minha mãe. Meus filhos, os meus filhos. Eu não podia perder meus filhos. Naquele dia, eu senti que a vida me havia dado um golpe fatal, o golpe final que me derrubaria por completo. Eu nunca me senti tão impotente, tão desolada, mas o amor por meus filhos era mais forte do que qualquer dor, qualquer desespero. Eu os segurei em meus braços e jurei a mim mesma que lutaria até o fim, que não os deixaria ir. Eu não sabia como, mas eu faria o impossível para mantê-los comigo, protegê-los, dar-lhes a vida que eles mereciam. O nó na garganta se apertava a cada dia. O que fazer? Para onde ir? Era uma avalanche de perguntas sem respostas, e a cada pergunta a angústia aumentava. Fui atrás dos papéis de Antônio, da sua vida, da sua história, e então descobri uma verdade que me atingiu como um
raio, uma revelação que mudou o rumo da história. Antônio tinha um irmão que ele nunca mencionou, um irmão rico, um advogado de renome, que morava em uma cidade distante. Eu não sabia se ele seria a salvação ou outro tormento, mas era a única pista que eu tinha. Era uma linha de esperança em meio a uma noite escura. Eu decidi ir atrás. Eu não tinha nada a perder. Eu tinha que tentar. As noites se tornaram um refúgio para mim, um lugar onde eu podia, ainda que por breves momentos, reviver a mulher que eu um dia fui. Meus sonhos eram vívidos, quase tangíveis, transportando-me para um tempo em que a luz ainda não havia se apagado. Naqueles momentos, eu era a Sandra de antes, a jovem esperançosa, a esposa apaixonada, a mãe cheia de sonhos. Mas a cada despertar, a realidade se impunha com uma crueldade avassaladora, e eu me via novamente aprisionada nas minhas angústias. Uma dessas noites, eu me vi na sala do meu antigo apartamento, o cheiro de café invadindo o ar e as risadas de Antônio ecoando pelas paredes. Ele estava no chão, Pedro em seu colo, lendo um livro de aventuras. Eu observava a cena do sofá, a barriga avantajada, as mãos pousadas sobre ela, sentindo os movimentos sutis do bebê que crescia dentro de mim. Antônio ergueu os olhos para mim, um sorriso terno em seus lábios. Nossa família está crescendo, meu amor. Ele disse, os olhos brilhantes de uma felicidade contagiante, a mesma que antes me irradiava. Eu acordei com um sobressalto, o coração batendo forte, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A imagem, antes um bálsamo, agora era uma tortura. Aquele passado, aquela alegria, eram inalcançáveis e a consciência disso me dilacerava. O cheiro de café em meu quarto ainda ecoava. A voz de Antônio ainda ressoava em meus ouvidos, mas era apenas a memória de um passado que não existia mais. Eu me virei, o travesseiro molhado, tentando absorver a dor que me consumia. Eu sentia como se estivesse me afogando em um mar de tristeza e não havia ninguém para me salvar. Eu respirei fundo, tentando me manter ancorada na realidade, mas a realidade era um fardo pesado demais para carregar. A lembrança de Antônio em meus sonhos me impulsionou a fazer o que eu precisava fazer. Eu tinha que encontrar o irmão dele. Era uma chance, ainda que remota, de um novo começo, de uma nova esperança. Eu não podia mais adiar. A decisão de buscar o irmão de Antônio, Ricardo, foi uma jornada em si, longa e tortuosa, cheia de impasses e dúvidas. Com as poucas economias que me restavam, comprei uma passagem de ônibus, as crianças nos braços e partimos em uma viagem que parecia não ter fim. O ônibus era velho, a viagem cansativa, mas eu segurava firme na esperança de que Ricardo pudesse ser a resposta que eu tanto buscava. As crianças dormiam em meus braços, os rostos pequenos e inocentes, e a cada balanço do ônibus eu sentia o peso da minha responsabilidade. Chegamos à cidade de Ricardo, uma metrópole agitada que contrastava brutalmente com a simplicidade da nossa vida anterior. O endereço dele era um prédio imponente no coração da cidade, um símbolo de uma riqueza que eu nunca havia conhecido. Meu coração batia forte, misto de esperança e medo. E se ele me rejeitasse? E se ele também me virasse as costas? Eu respirei fundo, apertei a mão de Pedro, Ana e João e entrei no edifício. Ricardo, um homem elegante de terno impecável, me recebeu em seu escritório com uma expressão de surpresa que beirava a descrença. Seus olhos, tão parecidos com os de Antônio, me fitaram com uma curiosidade fria. Ele era alto, bem mais alto que o seu irmão, e tinha uma postura elegante que parecia vir de berço. Sandra, você é a Sandra? Ele perguntou, a voz polida, mas com um toque de incredulidade. Eu assenti, as palavras presas na garganta. Eu contei toda a história, das dívidas de Antônio, da sua morte, da nossa situação. Eu podia sentir o silêncio pesado na sala, o olhar de Ricardo me avaliando, calculando cada palavra que eu dizia. Ele ouvia tudo com atenção, a fisionomia fechada, o olhar fixo em um ponto imaginário na parede. Eu senti o peso da minha história, da minha dor, da minha miséria,
expondo tudo para um estranho, para o irmão de um homem que me havia dado tanto e tanto me havia tirado. Quando terminei, ele fez uma longa pausa. O silêncio era tão denso que eu podia sentir o seu peso. Finalmente ele suspirou, um suspiro pesado, e disse: Antônio sempre foi um irresponsável e sempre me dava trabalho. Eu o ajudei muitas vezes, mas ele nunca me ouvia. Eu nunca quis ter contato com ele por causa disso. Aquelas palavras ecoaram em meus ouvidos, confirmando os temores que eu tinha, os receios de que Ricardo fosse igual a Antônio. Eu senti um bolo na garganta, a angústia me invadindo e meu coração se apertou. Mas ao mesmo tempo sentia que aquilo seria bom para mim, porque ele não me injuriaria ou me julgaria. Ele então acrescentou: Mas vocês não têm culpa de nada. Eu vou ajudar vocês, Sandra. Por minha conta e risco, vou ajudar vocês. Eu não conseguia acreditar no que meus ouvidos estavam ouvindo. Uma onda de alívio me invadiu e as lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo finalmente escorreram pelo meu rosto. Eu tentei agradecer, mas as palavras não saíam. Apenas um soluço. Ricardo, para minha surpresa, foi fiel à sua palavra. Ele nos deu um apartamento pequeno, mas aconchegante, para que eu e meus filhos tivéssemos um lugar para morar. Ele nos deu um auxílio financeiro para que eu pudesse recomeçar a minha vida. Ele também se ofereceu para pagar a escola de Pedro e Ana, para que eles não perdessem o ano, e se dispôs a me ajudar a encontrar um emprego que me permitisse sustentar minha família, sem precisar da ajuda da assistência social. Ele disse: 1 ano de auxílio foi o que ele me deu de prazo para me reerguer. Ele também me deu um cartão de crédito com um limite que me permitia fazer uma compra mensal de alimentos e insistiu que eu usasse para os meus filhos e minha mãe. Coma bem, Sandra. Cuide de si para cuidar deles, ele disse, seus olhos me fitando com uma genuína preocupação. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém se importasse comigo. A gentileza de Ricardo era um bálsamo para a minha alma ferida. Eu sentia a carga de culpa e de vergonha diminuindo, e uma luz de esperança começou a surgir no horizonte. Eu não sabia como as coisas seriam dali para frente, mas eu sentia que, com a ajuda de Ricardo, eu poderia finalmente dar um novo começo para mim e para meus filhos. Ainda havia um longo caminho a percorrer, mas a sensação de ter um teto sobre nossas cabeças, de ter comida na mesa e de ter pessoas que se importavam conosco era um alívio imenso. Eu olhei para meus filhos, brincando no chão do nosso novo apartamento, e senti uma ponta de alegria que eu não sentia há muito tempo. A vida ainda era um desafio, mas eu tinha esperança e isso era o suficiente para me impulsionar a seguir em frente. Ricardo era um homem de poucas palavras e eu ainda me sentia desconfortável com a ideia de depender da sua ajuda, mas a sua presença, a sua ajuda era um porto seguro em meio à tempestade. Eu o observava em silêncio e tentava entender a razão do seu gesto. Era bondade genuína? Era culpa? Ou uma forma de honrar a memória do irmão, mesmo que ele tivesse sido irresponsável? Eu não sabia e não arriscaria perguntar. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. O apartamento que Ricardo nos cedeu era pequeno, mas se tornou nosso lar. As crianças aos poucos se adaptaram à nova rotina, à nova escola, aos novos amigos. Pedro, antes tão fechado, começou a sorrir novamente. Ana, ainda com suas crises de birra, era agora mais compreensiva. E João, meu caçula, crescia a cada dia, trazendo luz e alegria para as nossas vidas. Eu, por outro lado, ainda sentia o peso do luto, a dor da perda de Antônio. As noites ainda eram um tormento, e a imagem dele em meus sonhos, outrora um consolo, agora parecia um lembrete constante do que eu havia perdido. Eu me esforçava para parecer forte para meus filhos, para minha mãe, para Ricardo, mas por dentro eu era uma ruína, um vulcão adormecido que a qualquer momento
poderia entrar em erupção. Ricardo, percebendo minha constante exaustão, não parava de me incentivar. Você precisa se cuidar, Sandra. Você precisa se permitir. Seus filhos precisam de uma mãe forte e feliz, ele dizia, sua voz compreensiva. Ele me incentivou a fazer terapia e me ajudou a encontrar uma psicóloga que me ajudasse a lidar com o meu luto. Ele também me incentivou a voltar a estudar, a fazer um curso, a buscar uma profissão que me desse mais segurança financeira. Ele me deu um prazo para eu me reerguer e eu queria que ele ficasse orgulhoso de mim. A terapia era um alívio inesperado. Eu podia falar sem filtros sobre a minha dor, sobre as minhas angústias, sobre a minha vida. A psicóloga, uma mulher meiga e compreensiva, me ajudou a organizar meus pensamentos, a lidar com minhas emoções e a encontrar um novo rumo. Eu comecei a me sentir mais leve, mais forte, mais preparada para enfrentar os desafios que a vida me impunha. Eu comecei a aceitar a ajuda de Ricardo, não como um favor, mas como um investimento em mim mesma. Meu coração, que antes estava fechado para o mundo, começou a se abrir. Eu o via como um amigo, um irmão, um apoio incondicional. Eu sentia uma gratidão imensa por ele, por tudo o que ele estava fazendo por mim e por meus filhos. Eu me sentia afortunada por tê-lo em minha vida, mesmo que eu ainda não soubesse o porquê de tanta bondade. Decidi que o melhor caminho para mim seria investir no meu talento de costura. Eu sempre gostei de criar, de transformar tecidos em obras de arte. Com a ajuda de Ricardo, eu me matriculei em um curso de corte e costura e comecei a desenhar minhas próprias roupas. Eu sentia a mente, que antes estava sobrecarregada, agora borbulhando de ideias, de criatividade, de paixão. Era um novo propósito, um novo caminho para a minha vida. Acreditar que eu era capaz de me reerguer na costura, que a costura seria a minha salvação, foi o primeiro passo em direção à minha recuperação. Eu me entreguei de corpo e alma ao curso, e a cada peça que criava, sentia um pedaço da minha alma se recompondo. Eu me permiti sonhar novamente, sonhar com um futuro onde eu seria financeira, feliz e onde meus filhos teriam tudo o que eles precisavam. Eu sentia que Ricardo era um anjo que havia surgido em minha vida, um guia, um porto seguro, e eu não podia deixá-lo. Eu precisava me reerguer por ele, pelos meus filhos e principalmente por mim mesma. Eu sabia que teria que trabalhar duro, mas eu estava disposta a fazer o que fosse preciso. Eu estava determinada a provar a mim mesma e ao mundo que eu era capaz de superar a adversidade. A costura se tornou meu refúgio, meu porto seguro. Eu passava horas e horas bordando, criando, transformando tecidos em obras de arte. O barulho da máquina de costura era uma melodia que acalmava a minha alma, e cada peça que eu criava era um pedaço da minha vida que se recompunha. Eu me sentia viva novamente. Eu me sentia completa. A terapia me ajudou a desvendar as camadas mais profundas do meu luto, a aceitar a morte de Antônio, a perdoar a sua ausência, a seguir em frente. E foi nesse processo de cura que eu comecei a me atentar para algo que Ricardo fazia. Ele estava sempre envolvido demais na minha vida, mas de uma forma que eu não sabia descrever. Ele era atencioso, estava sempre me ajudando se eu tinha alguma dificuldade em minha casa e sempre ia me visitar. O seu olhar para mim era diferente. Um dia, enquanto conversávamos, ele me olhou nos olhos e disse: "Você é uma mulher forte, Sandra. Eu a admiro muito." Eu senti um arrepio percorrer o meu corpo e meu coração disparou. Seus olhos, antes frios e distantes, agora brilhavam com uma gentileza que eu nunca havia visto antes. Eu senti que algo estava mudando, algo entre nós, e eu não sabia como, nem podia saber como lidar com isso. Mas era uma sensação boa, uma sensação de que eu não estava mais sozinha. Eu sentia que ele estava ali para mim. A semente de uma nova relação se plantou
em meu coração, uma semente de esperança em meio a um terreno árido e pedregoso. Eu sentia que, talvez, a vida ainda pudesse me surpreender, e eu estava aberta para isso. As semanas se transformaram em meses, e a semente plantada entre mim e Ricardo começou a brotar. Ele era um companheiro fiel, um ombro amigo, um porto seguro onde eu podia me abrigar. As conversas, antes formais, agora eram mais íntimas, mais profundas. Ríamos juntos, compartilhávamos histórias, e a cada dia eu me sentia mais próxima dele. Eu notava os pequenos gestos de carinho, os olhares que se prolongavam um pouco mais, o toque leve em meu braço. Ele me levava para passear, me convidava para jantar e eu aceitava, ainda que com um certo receio, misto de culpa e gratidão. Eu me lembrava de Antônio, do nosso amor, da nossa vida, e o passado, ainda que doloroso, era um fantasma que me assombrava. Uma noite, enquanto conversávamos no sofá do apartamento, ele me pegou pela mão e disse com a voz embargada: Sandra, eu sinto algo por você, algo forte, algo que vai além da amizade. Eu o olhei nos olhos, o coração batendo forte, e as palavras não saíam da minha boca. Eu estava confusa, dividida entre a lealdade ao meu passado e a promessa de um novo futuro. Eu o abracei, um abraço apertado, e as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não sabia o que dizer, o que fazer, mas a verdade era que eu também sentia algo por ele, algo que estava crescendo em meu coração, algo que me assustava e me encantava ao mesmo tempo. Era uma nova chance, uma nova esperança, uma nova vida que se abria diante de mim. Ele me beijou, um beijo suave, terno, que quebrou as barreiras que eu havia construído em torno de mim. Era um beijo de cura, um beijo de perdão, um beijo de esperança. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas eu estava disposta a arriscar, a me entregar, a amar novamente. O luto ainda estava lá, a dor da perda de Antônio, mas o amor de Ricardo era uma luz que me impulsionava a seguir em frente. Ele sabia da minha história, da minha dor, e me respeitava, me amava do jeito que eu era, com as minhas cicatrizes, com os meus fantasmas. Ele era um homem que me deu uma nova chance, um homem que me ajudou a reencontrar a minha força, a minha alegria, a minha vida. Ele era um anjo e eu era grata por tê-lo em minha vida e agora por ter os seus braços. Eu ainda precisava aprender muitas coisas, me aceitar, me perdoar e principalmente me amar. Mas eu sabia que, com Ricardo ao meu lado, eu conseguiria, eu passaria por tudo. Eu sabia que ele seria o meu porto seguro, o meu refúgio, o meu amor. Eu não sabia como as coisas seriam dali para frente, mas eu estava pronta para enfrentar a vida, com ele ao meu lado, com a certeza de que o amor, mesmo que tardiamente, havia me encontrado novamente. A vida parecia, enfim, estar encontrando seu ritmo. Com Ricardo ao meu lado, a cada dia que passava, eu sentia uma leveza que há muito tempo não experimentava. Ele era paciente, amoroso e, o mais importante, me fazia sentir segura. Os meus filhos, antes tão confusos e angustiados, começaram a se apegar a ele. Pedro, que antes estava fechado em seu mundinho de tristeza, agora se divertia com Ricardo, que o ensinava a jogar bola e contava histórias de aventura. Ana, que tinha suas crises de birra, acalmava-se em seus braços e João, meu caçula, sorria sempre que Ricardo entrava no ambiente. A nossa família se expandia e a casa, antes tão silenciosa e triste, agora era preenchida com risos, com a energia de uma família que se reconstruía. O apoio de Ricardo nos primeiros meses foi fundamental para me estabilizar. Eu, impulsionada pelo seu incentivo, me dediquei arduamente ao curso de costura. Eu queria a minha independência financeira e ele sabia disso. Eu não deixaria de procurar um emprego, mesmo que o meu objetivo fosse a costura. Eu sabia que precisava estabilizar minha vida financeira e dar um futuro para meus filhos. Com a ajuda de Ricardo, recebi algumas indicações que me levariam a um trabalho em um ateliê de costura. Eu trabalharia com alta costura
costura. Era uma oportunidade incrível para aprimorar minhas habilidades, para aprender com os melhores e para ter a experiência necessária para abrir o meu próprio negócio. Trabalhar no ateliê foi mágico. Eu me sentia em casa, em meu ambiente natural. As agulhas, os tecidos, as linhas, tudo me parecia familiar e acolhedor. Eu me dedicava de corpo e alma, aprendendo cada detalhe, cada técnica, cada segredo da alta costura. Eu sabia que a minha paixão pela costura era mais do que um hobby, era a minha vocação, o meu caminho. Eu sentia que estava no lugar certo, na hora certa e que a vida, enfim, estava sorrindo para mim. Ricardo, sempre presente, me incentivava a cada passo. Ele era o meu maior fã, o meu maior incentivador. Ele me dizia para não desistir, para continuar lutando, para ir em busca dos meus sonhos. E eu o fazia. Eu acreditava em mim e, mais importante, eu acreditava no amor que Ricardo me oferecia e que, em meio a todas as dores, a todas as perdas, havia me encontrado de novo. Ainda havia momentos de tristeza, momentos em que a saudade de Antônio me invadia, momentos em que a culpa me corroía, mas agora eu tinha o apoio de Ricardo, o amor dos meus filhos e a paixão pela costura. Eu tinha um propósito, um objetivo, e isso me impulsionava a seguir em frente. A vida não era perfeita, mas era minha, e eu estava aprendendo a abraçá-la com todas as suas imperfeições. O tempo era um rio que corria, e eu me sentia arrastada pela corrente, não mais à deriva, mas navegando com um propósito. O ateliê era como um segundo lar, um ambiente onde minha paixão florescia e minha criatividade encontrava um novo espaço. Eu me aprofundava nas técnicas da alta costura, aprendendo os segredos dos tecidos nobres, dos caimentos perfeitos, dos detalhes impecáveis. Com o tempo, minhas peças começaram a se destacar. Os olhos dos clientes brilhavam ao verem o meu trabalho, e os elogios me davam a certeza de que eu estava no caminho certo. Minhas mãos, antes trêmulas pela dor, agora bordavam sonhos, transformando tecidos em vestidos que adornavam corpos e almas. Eu sentia que estava encontrando minha verdadeira identidade, a mulher que eu havia sido antes do luto. Ricardo era o meu porto seguro, o meu confidente. Ele me ouvia com atenção, me dava conselhos e me enchia de orgulho com suas palavras de encorajamento. Você nasceu para isso, Sandra. Você é uma artista, ele me dizia, seus olhos brilhando de orgulho. E eu acreditava nele. Eu acreditava em mim. Uma noite, enquanto jantávamos, Ricardo me olhou nos olhos, a expressão séria, mas com um brilho de ternura. Sandra, eu quero te fazer uma pergunta. Meu coração disparou. Eu sabia o que viria. Eu sentia, no fundo da minha alma, que aquela noite seria o divisor de águas da minha vida. Ele se ajoelhou, tirou uma caixinha de veludo do bolso e a abriu, revelando um anel de ouro branco com uma pedra brilhante. Sandra, você aceita se casar comigo? Minhas mãos estavam tremendo, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, e eu, ao lado do seu irmão, me via em um romance que nunca seria possível. Ele era a cara do seu irmão, mas com uma doçura em seu olhar que ele nunca teve, o que me fez querer dizer sim. Eu não conseguia proferir uma palavra, apenas balançar a cabeça, as lágrimas me impedindo de falar. Eu o abracei, um abraço apertado, e senti todo o peso do meu passado se dissolver, desvanecer como fumaça. Era um novo começo, uma nova chance, uma nova vida que se abria diante de mim. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha Ricardo, meus filhos, minha família e a promessa de um futuro cheio de amor. O casamento foi um dia mágico, um sonho que se realizava. Não foi uma festa grande, apenas um almoço com a família. Eu estava feliz com o meu trabalho, com os meus filhos, com a minha recuperação. A nossa casa, que antes era uma casa de luto, era agora um lar de amor, de risadas, de esperança. Meus filhos, Pedro, Ana e João, estavam radiantes, seus olhos brilhavam de alegria, testemunhando a nossa felicidade, a nossa união, a nossa nova vida. Eu prometi a Ricardo que o faria feliz e eu me esforcei para fazer com que ele fosse o homem mais feliz do mundo.
Nós tínhamos encontrado o nosso caminho juntos e eu sabia que, dali para frente, nada mais nos separaria. Um ano após o casamento, e eu estava grávida novamente. Era uma menina e o nome seria Luzia, uma luz para guiar a nossa nova vida. Eu sentia uma alegria imensa, uma felicidade que transbordava do meu coração. Estava claro que a vida, mesmo depois de tantos obstáculos, havia me dado uma nova chance. Uma chance de ser feliz, de amar, de construir uma nova família, de ser uma mulher completa. A vida de Luzia foi uma explosão de cores em nossa vida, um novo começo, um novo capítulo. Eu estava exausta de cuidar de 4 crianças, mas a sensação de ter nossa família completa era indescritível. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e a rotina da casa era um turbilhão de alegria, de carinho, de amor. Eu não parei de trabalhar na costura e, com a ajuda de Ricardo, abri meu próprio ateliê. Era um sonho que se tornava realidade. Eu desenhava minhas próprias peças, criava vestidos de noiva luxuosos, roupas para eventos especiais e me dedicava de corpo e alma à minha paixão. O ateliê era o meu refúgio, o meu lugar no mundo, e eu me sentia realizada. Ricardo era o meu maior apoio, o meu braço direito. Ele me ajudava com os filhos, me incentivava a cada passo e me dava a certeza de que eu era capaz de conquistar o mundo. Nós éramos uma equipe, uma dupla inseparável. A nossa vida era a prova de que o amor pode superar qualquer obstáculo, qualquer dor, qualquer perda. Eu tinha os meus filhos, o meu marido, o meu trabalho e a minha fé. A vida não era perfeita, é claro. Havia momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos em que eu me sentia sobrecarregada, mas agora eu tinha uma rede de apoio, um ombro amigo, uma família que me amava e me apoiava incondicionalmente. Eu havia aprendido a lidar com as minhas dores, a aceitar as minhas perdas e a seguir em frente com a cabeça erguida. Com o passar dos anos, o ateliê prosperou. Eu expandi os negócios, contratei mais pessoas e me tornei uma referência na moda. Minhas criações eram renomadas e eu via meu trabalho vestindo mulheres em eventos importantes, nas páginas de revistas e em todos os lugares. Eu sabia que a minha vida, antes um mar de tristeza, havia se transformado em um jardim de sonhos, de conquistas. Meus filhos cresceram, cada um com suas próprias personalidades, seus próprios talentos. Pedro se tornou um grande pianista, com a sensibilidade que só ele tinha. Ana se tornou uma designer de moda, seguindo os passos da mãe com talento e criatividade. João descobriu a paixão pela culinária e abriu o próprio restaurante, onde eu e Ricardo éramos seus clientes mais frequentes. E Luzia, minha pequena Luzia, seguiu a paixão pela literatura, tornando-se uma escritora de sucesso, escrevendo histórias que emocionavam e inspiravam. Eu me sentia realizada, feliz e grata. A vida havia me tirado muito, mas também havia me dado muito. Eu tinha uma família linda, um marido que eu amava, um trabalho que eu adorava e a certeza de que eu havia superado todos os obstáculos que a vida me impôs. Eu era uma sobrevivente, uma lutadora, uma mulher que havia se reinventado e eu me sentia orgulhosa de quem eu havia me tornado. O anel em meu dedo anelar, antes uma lembrança dolorosa, agora brilhava com uma nova luz. Não era mais o anel de Antônio, mas sim o anel de Ricardo, o anel que simbolizava o nosso amor, a nossa união, a nossa nova vida. Eu o olhava, feliz de poder me permitir, e sentia a gratidão por ter encontrado, em meio à dor, a felicidade. E assim, minha jornada de sofrimento e superação se transformou em uma história de amor e de esperança. Eu havia encontrado a minha redenção, a minha paz e a minha felicidade. Eu era a Sandra, a mulher que se reinventou, a mulher que inspirou, a mulher que encontrou a luz
no fim do túnel, e eu estava pronta para contar a minha história para o mundo. Eu olhava para Ricardo com os olhos marejados de gratidão, de amor, de uma felicidade que transbordava do meu coração. Ele era o meu porto seguro, a minha rocha, o meu amor. Eu segurava a sua mão e ele apertava a minha, como se pudesse sentir a intensidade do meu sentimento. Nós não precisávamos de palavras. Os nossos olhares diziam tudo. E assim, eu, Sandra, uma mulher que havia passado por tantas dores, tantas perdas, tantos desafios, encontrei a minha paz, a minha felicidade e a minha redenção. Minha vida hoje é um testemunho de que, mesmo nas maiores adversidades, a esperança, a força e o amor podem nos guiar para um caminho de superação e plenitude. Eu me permiti sentir a dor, o luto, mas não me permiti ser consumida por eles. Eu lutei, eu me reinventei e eu, enfim, encontrei a minha felicidade. E você, que me ouviu até aqui, o que está esperando para fazer a sua jornada de superação, para continuar acompanhando histórias inspiradoras como a minha? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar sua história nos comentários. Juntos, somos mais fortes.